Olá, tudo bem? Segunda-feira, 25 de maio. Vamos a algumas notícias que foram destaque no noticiário desse começo de semana em poucos minutinhos. Eu vou te contar que a Organização Mundial da Saúde suspendeu temporariamente pesquisas com cloroquina e hidroxicloroquina diante da falta de segurança que esses medicamentos oferecem aos pacientes durante os testes. E você vai ver também que o governo admitiu, junto à Polícia Federal, que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, realmente não assinou a demissão do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, no dia em que saiu do governo. Eu te conto isso e muito mais. Peço para você curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no meu canal. E venha se informar comigo. Eu começo a semana falando sobre Covid-19. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde suspendeu temporariamente as pesquisas com cloroquina e hidroxicloroquina diante da falta de segurança que esses medicamentos conferem aos pacientes que estão sendo testados. Essa decisão veio depois que mais uma pesquisa, e uma importante pesquisa, concluiu mais uma vez a não eficácia, pelo menos não comprovada e amplamente, da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com a doença e ainda apontou uma possibilidade de aumento na taxa de mortalidade. Os testes com outros medicamentos em pesquisas que também são coordenadas pela Organização Mundial da Saúde vão continuar acontecendo para encontrar o mais rápido possível um medicamento que seja mais promissor no tratamento desses pacientes. Assim que a segurança da cloroquina e da hidroxicloroquina forem comprovadas, aí sim esses testes serão retomados. É importante dizer que esses testes que foram suspensos são aqueles que têm a coordenação da Organização Mundial da Saúde. São laboratórios e instituições que trabalham junto com a Organização Mundial da Saúde, tá bom? Nessa segunda-feira, nós já ultrapassamos 370 mil casos confirmados da doença e já passamos também de 23.100 mortes no país. O Brasil está atrás só dos Estados Unidos agora em número de novos casos do novo coronavírus e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a América Latina é o novo epicentro da doença e o Brasil é o país que mais preocupa. Diante desse cenário, o governo norte-americano proibiu a entrada de estrangeiros que estiveram no Brasil pelo menos nos últimos 14 dias, a partir da próxima sexta-feira, dia 29 de maio. E uma das respostas do presidente Jair Bolsonaro à divulgação do vídeo de reunião ministerial conforme quebra de sigilo na última sexta-feira do relator do processo do inquérito no STF, o ministro Celso de Mello, foi essa postagem aí que você está vendo que ele fez no Twitter, citando um trecho da lei de abuso de autoridade que se refere à divulgação de gravações sem relação com a prova. Diante disso, a Associação dos Juízes Federais do Brasil emitiu uma nota posicionando-se sobre o caso e rechaçando essas ameaças contra ministro do Supremo Tribunal Federal e também criticou essa tentativa de criminalizar a atividade jurisdicional. Hoje, olha só, a associação emitiu uma nota pública, essa mesma Associação dos Juízes Federais do Brasil, reafirmando o repúdio às recentes ameaças contra ministros do STF e defendendo a necessidade de respeito e independência às instituições. A nota ressalta ainda que são graves manifestações de ministros de Estado que utiliza de contexto de crise sanitária para aprovação de agendas estranhas à preservação da saúde e também às vidas das pessoas, da população. Essa nota que eu trouxe para você agora nos remete justamente ao vídeo da reunião ministerial. O Dose de Notícias de sexta-feira foi gravado poucos minutos depois que esse vídeo veio à tona, depois que o ministro Celso de Mello quebrou o sigilo dele, então por isso eu não consegui trazer nem um pouquinho do conteúdo desse vídeo, dessa gravação para você. Mas agora, para a gente justificar essa nota, eu vou trazer um pouquinho desse conteúdo. Bom, durante essa reunião ministerial, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, se referiu
referiu de forma bastante ofensiva aos ministros do Supremo Tribunal Federal e chegou até a falar em prisão dos ministros, dos juristas. Já o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, se manifestou dizendo que era preciso aproveitar o momento em que toda a imprensa estava voltada para a cobertura da Covid-19 para mudar algumas regras na política ambiental. Mas esses não foram os únicos trechos que chamaram a atenção durante essa reunião ministerial, não. Além das falas do presidente, muitas delas que já tinham sido transcritas pela própria Advocacia Geral da União, uma fala da ministra da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, da Damares Alves, também repercutiu bastante. Ela disse que vai pedir a prisão de prefeitos e governadores por conta dessas medidas de enfrentamento que eles têm decretado em suas cidades e nos seus estados. Até mesmo o liberal ministro da Economia, Paulo Guedes, assustou muita gente quando defendeu a privatização durante a reunião do Banco do Brasil diante da dificuldade de implementar políticas econômicas junto à instituição que é considerada de capital misto, ou seja, nem pública e nem privada. Ontem, em entrevista ao Fantástico da TV Globo, o ex-ministro Sérgio Moro disse que o vídeo confirma toda a sua versão nesse inquérito que investiga uma suposta tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal. O Moro também lamentou que não houve, segundo ele, apoio do presidente ao seu projeto anticorrupção e também criticou bastante esse novo alinhamento, mais recente alinhamento do presidente da República aos partidos do Centrão no Congresso. E falando aí em ex-ministro Sérgio Moro, um ofício encaminhado à Polícia Federal pela Secretaria-Geral da Presidência confirmou que o ex-ministro não assinou realmente aquele decreto no Diário Oficial da União que exonerou o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, houve um descuido na impressão da assinatura do ex-ministro, mas não houve má intenção. Amanhã, terça-feira, o empresário e ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Marinho, vai depor na Polícia Federal, junto àquele inquérito que investiga o presidente, esse sobre o qual eu acabei de falar. E na quarta-feira também, nesse inquérito, vai ser ouvido o chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro, que é o Miguel Ângelo Grilo. E morreu hoje, no início da tarde, aos 63 anos, o ex-técnico da seleção feminina de futebol, da seleção brasileira, Oswaldo Alvarez, o Vadão. Ele estava internado com câncer desde 2 semanas atrás, desde a semana retrasada. E agora, para fechar o resumo de hoje, eu falo de mercado financeiro. O dólar fechou nesse começo de semana em queda de 2,079%, cotado a R$ 5,45. E o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em alta de 4,25%. E por hoje é só. Esse é o seu resumo de segunda-feira para você começar a semana bem informado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com quem você puder e se inscreva aqui no meu canal. A gente se vê amanhã. Beijo para você e até lá!